Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha aqui com vocês para mais uma resolução e agora com uma resolução de uma questão de estequiometria. Isso aí, galera. Vamos abordar a temática de estequiometria. Dentre a temática de estequiometria, vamos abordar dois pontos importantes. Uma questão que fala de pureza, uma questão que fala também de reagente limitante, cobrado bastante nos vestibulares, e pureza, que é uma questão que envolve percentual. Mas antes de mais nada, não se esqueça de compartilhar com seus colegas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar aquela curtida, fazer aquele comentário e dar uma olhadinha nas outras playlists do Enem, playlists de vestibulares como o FT, vestibulares como Unitins, enfim, outros vestibulares que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a aperfeiçoar a disciplina de Química. Beleza? Bora para a resolução da questão? Vamos lá para a resolução da questão. Galera, essa é uma questão de estequiometria que eu tirei da apostila do Farias Brito, da disciplina de Química, terceiro bimestre, lá da primeira série do ensino médio. Essa é uma questão que ela fala o seguinte, ó. A columbita é um minério que apresenta em sua composição pentóxido de nióbio, que é o NB2O5, substância da qual se extrai nióbio metálico. Uma das formas de se obter o metal é através da redução do pentóxido de nióbio com alumínio, processo que pode ser representado de forma simplificada pela equação química a seguir. Então ele deu a equação química, observem que a equação ela já está até balanceada, o que é um ponto positivo, tá pessoal? Porque é importantíssimo que todas as vezes que você for trabalhar com questões que envolvam reações químicas, a primeira coisa que você tem que ver é se a questão já está balanceada. Essa questão ela já está dando a equação já está balanceada, o que é sensacional para essa questão. Continuando. Aí ele fala assim, ó, durante um processo de extração de nióbio, foram usadas 2 toneladas de alumínio com 5 toneladas de columbita. E essa columbita apresenta uma pureza de pentóxido de nióbio de 30%. O que significa isso, professor? Quer dizer que das 5 toneladas do minério columbita, somente 30% é o pentóxido de nióbio. O restante são outras impurezas, outras substâncias que não fazem parte da equação. Porque a equação, ela preza pela reação do pentóxido de nióbio com alumínio metálico. Então, da columbita, a única coisa que me importa é os 30% de pentóxido de nióbio. Só isso para jogar na equação. Aí vamos continuar. Aí a questão fala assim, ó, com base nessas informações, responda, letra A, quanto nióbio metálico poderia ser obtido nesse processo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar e tirar os 30% logo de pureza, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Agora detalhe, na estequiometria, além da porcentagem em pureza, a gente também tem a porcentagem em rendimento. Nessa questão ele não colocou rendimento, mas eu quero que vocês se atentem que quando a questão, ao invés de falar pureza, falar rendimento para vocês, o rendimento a gente calcula em cima do resultado final e não em cima do valor inicial do reagente. Então, mais uma vez, quando eu falar de pureza, pega o valor do reagente e tira a pureza real daquele reagente. Quando eu falar de rendimento, o rendimento é calculado em cima do resultado da equação, seja um resultado obtido ou seja um resultado já dado pela questão, que aí você tem que fazer o rendimento em cima dele. Então cuidado para não confundir. Fica ligado que nos próximos vídeos eu vou fazer uma questão também de rendimento para poder dar aquela clareada na cabecinha de vocês. Beleza? Bora para a resolução. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tirar os 30% da minha pureza. Então ele falou o seguinte, vamos lá, ó. Ele falou que a minha columbita apresenta 30% do meu pentóxido de nióbio. Então é a primeira informação que ele deu para nós na questão, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular os 30%. Então o que eu tenho que fazer aqui nessa questão? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, deixa eu marcar aqui para ficar bem organizado. Eu vou pegar as 5 toneladas de columbita e vou falar que essas 5 toneladas
equivalem a 100%, que é exatamente o valor total que ele me deu de minério. Só que desses 100%, apenas 30% equivalem o meu pentóxido de nióbio. Portanto, eu vou pegar 30% de 5 toneladas que eu vou chamar de X. Bom, fazendo regra de 3, eu vou montar essa regra de 3 para quem tem dificuldade. 5 vezes 30 dividido por 100, correto? 5 vezes 30, 3 vezes 5, 15, 150. 150 dividido por 100, 1,5. Aí, ó, galera, atentem-se. Porcentagem corta com porcentagem, portanto, a minha resposta do X é em quê? Tonelada, que se refere à massa. Então, esse 1,5 tonelada é a quantidade de pentóxido de nióbio lá na columbita. Então, primeira informação importantíssima, tá na mão. Continuando a questão. Ele quer saber qual é a quantidade de nióbio metálico. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Quando uma questão de estequiometria der para vocês dois valores de reagente, como que foi dado nessa questão, quer dizer que um desses valores provavelmente está em excesso e outro é o limitante, que é inclusive a pergunta da letra B. Observem que na letra B ele fala assim, ó, qual é o reagente limitante da questão? Então o que você vai fazer? Antes de eu calcular qualquer produto, eu tenho que descobrir quem é o limitante, porque somente o limitante pode ser usado para prosseguir outros cálculos estequiométricos. Então o que eu vou fazer? Aí vamos lá, vou ensinar um macetezinho para vocês. Como vocês já perceberam, tanto o alumínio quanto a columbita, que no caso aí vai dar derivação ao pentóxido de nióbio, estão em massa, eu já vou pegar esses dois reagentes e vou passar logo para a massa, calculando quem? A massa molar, que foi a massa dado aqui na questão. Tá vendo que ele já te deu as massas atômicas para você calcular a massa molar. Então vamos lá, ó. Eu vou vir aqui e vou calcular primeiro a massa molar do pentóxido de nióbio. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nióbio, que vale 93, multiplicar por 2, que são 2 nióbios, e vou pegar o oxigênio, que vale 16, e vou multiplicar por 5, correto? Depois disso tiver feito, aí eu vou multiplicar por 3 mols, que é o que eu tenho nessa equação já balanceada. Então vai ficar assim, ó, 93 vezes 2, mais 5 vezes 16 fica 80, vai dar 266. Então 266 é o valor da massa do óxido de nióbio. Deixa eu só diminuir um pouquinho minha canetinha. 266 gramas por mol é a massa molar, correto? Contudo, todavia, como nós temos 3 mols, então eu vou multiplicar isso por 3, que vai ficar 798 gramas. Essa é a massa de 3 mols de pentóxido de nióbio. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o alumínio. A massa do alumínio, como ele está elementar, é 27 gramas por mol, foi dado na questão. Como eu tenho 10 mols, então eu tenho 10 vezes 27, que vai ficar 270 gramas. Ou seja, a minha proporção é de 798 de pentóxido de nióbio para 270 de alumínio. Só que ao invés de colocar a proporção, ele colocou 1,5 toneladas desse valor. Lembrando que esse 1,5 tonelada já é calculando a minha pureza. E colocou 2 toneladas desse valor. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que descobrir a proporção entre os valores dados e os valores da linha molar, que é os valores da massa que eu calculei. E depois que descobrir a proporção, o que tiver menor proporção é o limitante, o que tiver maior em proporção é o excesso. Aí eu vou fazer um macetezinho. Eu vou chamar esse primeiro de reagente 1 e esse segundo de reagente 2. Agora eu vou vir aqui para baixo para fazer o cálculo para vocês. Então vamos lá. Eu vou agora determinar o limitante. Como é que eu vou fazer para determinar o limitante? Então eu vou fazer assim, ó. R1, que é o reagente 1, eu vou pegar o valor dado
pelo enunciado e dividir pelo valor da linha molar, certo? Então vamos lá, como é que vai ficar? O valor dado pelo R1, que é o pentóxido de nióbio, é 5 toneladas, que tirando a minha pureza ficou 1,5 toneladas. Só que obviamente eu preciso usar isso em grama, porque a linha molar é em grama. Então o que eu vou fazer? 1,5 toneladas vai ser 1.500.000 gramas. Dividido isso pelo valor da linha molar, que é 798, que é a massa, aqui em cima achei, que é exatamente a massa do pentóxido de nióbio na linha molar, correto? Aí vamos fazer essa conta. 1.500.000 dividido por 798 vai ser igual a 1.879, aproximadamente aí, beleza? Deixa eu só conferir aqui, galera, que eu acho que é 100. Pera aí, só um minutinho. Vai dar 1.500.000 dividido por 798, que vai ficar 1.879, é isso mesmo. Agora eu vou calcular o R2, que é o valor agora do alumínio. Então eu vou pegar as 2 toneladas do alumínio, que vai dar 2 milhões de gramas, e dividir por 297, que é o valor da massa molar do alumínio. Então, volta aqui para o cálculo. 2 milhões, que é o valor dado na questão, dividido por 270, que é o valor da linha molar. Aí fazendo a conta de 2 milhões dividido por 270, vai dar 7.407 aproximadamente. Agora o que eu quero que vocês se atentem? Observa que o R1 é o valor do pentóxido de nióbio e o R2 é o do alumínio. Observe que o pentóxido de nióbio tem uma proporção menor do que o alumínio. Portanto, esse daqui é o limitante e esse daqui é o que está em excesso. Ou, em outras palavras, se o primeiro é o limitante, quer dizer que esse daqui é o limitante, que é o pentóxido de alumínio, e esse daqui, que é o pentóxido de nióbio, perdão, e esse daqui é o que está em excesso. Então pronto, já descobrimos quem é o limitante e descobrimos quem é o excesso. Mais uma vez, como é que eu faço isso? Pego o valor dado e divide pelo valor da linha molar. O que tiver a menor proporção é o limitante, o que tiver a maior proporção é o excesso. Agora sim, como que eu faço para calcular a quantidade de nióbio metálico produzido? Eu vou pegar o valor do limitante e descobrir o valor do nióbio metálico produzido. Então, vamos fazer. Então, como é que eu vou fazer isso na letra A? Então, letra A. Eu já vou pegar direto 798 aí, ó, que é a massa do pentóxido de nióbio de 3 mols. Então, 798 de pentóxido de nióbio está para o nióbio é 93. Como eu tenho 6 mols, 6 vezes 93 vai ficar 558. Então, 558 gramas. Ou seja, 798 gramas de pentóxido de nióbio produz 558 de nióbio metálico, que são 6 mols vezes 93. 6 vezes 93, 558. Como eu coloquei 1,5 tonelada, que é os 30% do minério, então 1,5 toneladas está para X. No caso eu vou botar Y, porque eu já usei o X ali na questão, no cálculo anterior. Professor, eu sou obrigado a transformar a tonelada para grama também para fazer esse cálculo na estequiometria? Não, lá na proporção eu coloquei tonelada para grama, mas aqui você não é obrigado, desde que você tenha a seguinte consciência. Se você está fazendo uma relação massa com massa, você pode usar em qualquer unidade, desde que você coloque a unidade inicial e a final estejam na mesma unidade. Ou seja, se eu comecei em tonelada, então o meu Y, que vai ser a resposta final, também vai dar em quê? Tonelada. Agora fazendo o cálculo, Y é igual, aí você vai fazer o cálculo, vai ficar 1,5 vezes 558 dividido por 798, que vai dar aproximadamente 1,05
toneladas. Essa é a massa de nióbio produzida por aquela reação. Então é a primeira resposta da questão. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa minha caneta para ficar melhor. Então essa é a primeira resposta da questão, que é a letra A. A letra B a gente acabou respondendo para responder a letra A. Porque a letra B ela pergunta exatamente quem? Ela pergunta qual é o reagente limitante da questão. O reagente limitante é aquele que vai ter a menor proporção. Quando a gente fez a proporção, a gente já descobriu quem é o limitante, que era o primeiro reagente. E quem é o primeiro reagente? O pentóxido. Opa! É o pentóxido de nióbio, que é o reagente limitante que tinha a menor proporção. Então tá aqui a resolução, tá em anexo aí para vocês também na descrição do vídeo, para vocês olharem a resolução em documento também, tá, pessoal? E mais uma vez, é uma questão de estequiometria, na minha opinião, difícil, porque ela é uma questão que envolve várias coisas. Envolve excesso limitante, que já não é algo tão fácil. Envolve pureza dentro do excesso limitante, que também é outra coisa que não ajuda muito, certo? E é uma questão dissertativa, não é uma questão objetiva, que também dificulta bastante, tá bom? Então, mais uma vez, resumindo a questão, eu tenho uma questão que deu dois valores de reagente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir quem é o limitante e quem é o excesso. Como é que eu faço isso? Pego o valor que a questão deu e divide pela linha molar. O que tiver a menor proporção é o limitante. O que tiver a maior proporção é o excesso. Depois que eu descobrir quem é o limitante, usando o limitante é que eu vou poder calcular os produtos da reação. Beleza? E antes de mais nada, ele ainda deu a pureza para dificultar um pouquinho, porque antes de jogar na formulazinha do limitante, eu precisei determinar a pureza, ou seja, o valor real de pentóxido de nióbio no minério. Beleza, galerinha? Bom, tá aí a resolução de mais uma questãozinha de estequiometria show de bola, questãozinha boa para praticar, bem devagarzinho, bem passo a passo, para garantir que vocês tenham o máximo de retenção possível. Beleza, galerinha? Um beijão para vocês, não se esqueça de compartilhar com seus colegas, dar aquela clicada em seguir e qualquer dúvida pode mandar um oi no comentário que eu vou estar à disposição para responder para vocês. Valeu, galerinha, até mais e tchau, tchau!